Hello, jovens! Profa Deise Lima na área para mais uma aula de física com vocês, tá certo? Olha o solzão passando aí, né? Pessoal, já vamos para a aula de número 9 da unidade 1. Estamos falando o quê? De movimento, certo? Falamos de movimento uniforme, que é aquele movimento cuja velocidade dele é constante com o passar do tempo, certinho? E também falamos aí das variáveis que envolvem o movimento uniforme. Um deles, como eu falei para vocês, é a velocidade constante, certo? É aquela velocidade que não muda com o passar do tempo. É por isso que o movimento é dito que uniforme, certo? E nós também temos dentro do movimento uniforme a função horária do espaço. É aquela função que ela vai te fornecer a posição do objeto em um tempo específico para aquela posição. Falamos também de velocidade instantânea e vimos que a velocidade instantânea ela é diferente, né, pessoal, o gráfico. Por quê? Porque justamente a velocidade instantânea ela é constante só naquele instante. E vocês viram os outros gráficos na aula passada também com o professor Décio, mais exemplos. Bom, pessoal, mas o que acontece quando a velocidade muda com o passar do tempo, certo? Quando a velocidade ela muda em um certo intervalo de tempo, a gente não tem mais um movimento uniforme, ok? Mas se essa velocidade ela muda de forma constante, como assim, professora? Vai que a velocidade do veículo aumente 5 metros por segundo a cada segundo de movimento. Ou seja, ele está acelerando o carro. Quem já ouviu esse conceito? Acelera aí, freia, certo? Quando você fala em aceleração, quando você freia, você está fazendo o quê, pessoal? Alterando a velocidade do seu carro, certo? Então, o seu movimento ele deixa de ser uniforme e ele passa a ser uniformemente variado. Por que uniformemente? Porque a velocidade ela varia de forma igual com o passar do tempo, certo? Se a variação de velocidade é 5 metros por segundo, quer dizer que a cada segundo a velocidade aumenta, por exemplo, em 5 metros por segundo. E nós temos aí a nossa variação de velocidade e é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Movimento uniformemente variado. Vamos lá? Então, jovens, olha só, lembrando aí do nosso pré-requisito, certo? Ó, amassou a folhinha, foi embora. Movimento uniformemente variado, certo? Olha só, 18 minutinhos pré-requisito para a nossa aula de hoje para ajudar a entender. E nessa aula aqui, nós vamos ver sobre aceleração, o conceito de aceleração, o movimento retilíneo, no caso, com aceleração aí constante, tá? E classificação do movimento em acelerado e retardado, certo? Lá no movimento uniforme, a gente classificava o movimento em progressivo ou retrógrado, dependendo do sinal da velocidade, certo? Se o espaço aumentasse com o passar do tempo, velocidade positiva, movimento o quê? Progressivo. Se a posição ocupada a cada intervalo de tempo se aproximasse da origem, ou seja, fosse diminuindo, você ia achar o deslocamento que negativo, logo você ia achar uma velocidade com valor negativo, logo o movimento é retrógrado. Quando a gente faz a classificação, pessoal, dentro do movimento uniformemente variado, além de analisar o sinal da velocidade, a gente vai analisar o sinal da aceleração, que é uma grandeza que vai surgir devido justamente à variação de velocidade aí com o passar do tempo, belezinha? E aqui, pessoal, o que falamos para o motorista de um carro quando queremos que ele aumente a velocidade? Lembra? A gente estava falando disso no início. O que aí tu fala? Acelera, pé na tábua, não é isso? Pisa nesse acelerador aí. Então, são, vamos dizer assim, comandos que quando você escuta, você vai pensar o quê? Em aumento de velocidade. Ou seja, essa velocidade, ela vai mudar com o passar do tempo. Ela vai aumentar com o passar do tempo, certo? Então, toda vez que essa velocidade muda com o passar do tempo, a gente tem um movimento dito o quê? Acelerado. Então, mudança de velocidade com o passar do tempo, o movimento ele é acelerado. O que diferencia o movimento acelerado do uniformemente acelerado, que nós vamos estudar hoje, como eu falei para vocês, é que essa velocidade varia em taxas iguais, certo? Se a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado, indica que a cada segundo
a velocidade varia 5 metros por segundo. Vamos lá, 1 segundo, 5 metros por segundo. 2 segundos, foi para 10 metros por segundo. 3 segundos, foi para 15 e assim vai, certo? Então, é um movimento uniformemente variado, a velocidade varia com o passar do tempo em taxas iguais, coisa que não acontece no movimento que é somente variado, que a velocidade ela pode variar, certo? De qualquer forma, tá bom? Vai que no primeiro segundo a variação é de 5 metros por segundo, vai que no segundo segundo, certo? A variação é só de 3 metros por segundo. E assim vai, tá, pessoal? Quando a taxa de velocidade ela não varia de forma igual com o passar do tempo, movimento acelerado. Quando varia, movimento uniformemente acelerado. Belezinha? Entendido isso? Então, vamos continuar. O que é aceleração, afinal de contas, pessoal? Consideramos aí um automóvel cujo velocímetro esteja indicando em um certo instante uma velocidade de 30 km por hora, tá? Se 1 segundo após a indicação do velocímetro passar a indicar quanto ali? 35 km por hora, podemos dizer que este carro variou o quê? Ah, professora, se ele estava no 30 km por hora, a velocidade aumentou para 35 km por hora em apenas 1 segundo, isso indica que a variação de velocidade dele durante 1 segundo foi de 5 km por hora. Concordam comigo? Sim, certo? Então aí eu tenho o quê? Uma variação de velocidade. Se você variou a sua velocidade, vamos dizer que o nosso veículo ele acelerou. Então quando você vê a palavra acelerar, é só você pensar em mudança de velocidade. Fechou, pessoal? Qual é a diferença do uniforme para o uniformemente variado? Lá no uniforme a velocidade é constante. Aqui no uniformemente variado ela não é constante. Mas qual é a diferença do uniformemente variado para o variado? A diferença é o seguinte: se a cada segundo ele continuar mantendo a variação de velocidade em 5 km por hora, ele é uniformemente variado. Agora, se no outro segundo a variação não for de 5, não é uniformemente variado, é só variado. Entendido isso? Belezinha? Dessa forma aqui, a velocidade é alterada e o movimento apresenta uma aceleração. Variação de velocidade, aceleração. Belezinha? E daqui a pouco a gente vai aprender a calcular essa aceleração aí, que é a principal característica do movimento uniformemente acelerado. Belezinha? Uniformemente variado. Beleza? Vamos lá, pessoal! Como é que eu calculo o deslocamento? Ah, professora, lá o deslocamento a gente pegou o espaço final menos o espaço inicial e calculou. Como é que eu calculo, pessoal, a variação de velocidade? Tá vendo esse delta aqui, que é esse triângulozinho? É a mesma coisa. Toda vez que tiver um delta, ele indica o quê? Variação de alguma coisa. Para eu calcular a aceleração, eu tenho que ter variação de velocidade. Qual é o conceito de variação? É você pegar o último valor menos o primeiro. Então, a variação de velocidade é o último valor menos o primeiro valor. Pronto, você tem a sua variação de velocidade e está escrito aqui, certo? Eu vou colocar para vocês, tá? E isso acontece, né, gente, numa variação de tempo, porque o tempo não para, tá certo? Então, quando eu tenho um tempo marcado como inicial, eu tenho uma certa velocidade. Passou 1 segundo, por exemplo, eu tenho uma outra velocidade. Logo, a minha variação de velocidade, da mesma maneira que a variação de espaço, está ligado o quê? Ao tempo. Belezinha? Ok? Então, nós temos aí variação de velocidade pela variação de tempo. Se você sabe o valor dessas duas grandezas, você vai facilmente calcular a aceleração, pois o valor da aceleração é simplesmente a razão, que é a mesma coisa que a divisão da nossa variação de velocidade pela variação de tempo, tá certo? Então tá aí, ó, variação de velocidade pela variação de tempo, jovem. Tá aí, ó, velocidade final menos a inicial, tempo final menos o tempo inicial, que é a mesma coisa que a variação, que é o nosso delta. Fechadinho? Então tá aqui, pessoal. É bem parecido com o cálculo da velocidade no movimento uniforme. Por quê? Para você calcular essa grandeza aqui, que é a aceleração, que é uma grandeza derivada, certo? Ela deriva
da divisão de outras duas grandezas. Então, a velocidade, ela derivou do quê? Da divisão da variação do espaço pelo tempo. A aceleração derivou de quê? Que consequência foi? Da variação de velocidade pelo tempo, certo? A velocidade foi de quê? Foi consequência da variação do espaço pelo tempo. Então, essa grandeza que fica aqui, ela sempre surge por causa de uma consequência. E nesse caso aqui, a consequência é justamente a variação de velocidade. Belezinha, jovens? Fechado? Vamos ver um exemplozinho aqui, ó. O que exatamente significa dizer que o movimento é realizado com aceleração escalar constante de 3 metros por segundo ao quadrado? Bom, é aquilo que eu falei para vocês. Isso aqui é um movimento uniformemente variado, porque a cada segundo a velocidade deste veículo ela vai variar a 3 metros por segundo. Ou seja, o veículo ele cresce a sua velocidade de 3 em 3 metros por segundo a cada segundo passado no relógio. Então é isso que significa a gente ter uma aceleração escalar constante de 3 metros por segundo. Fechadinho, jovens? Então tá aí, ó. Escrito aí bonitinho com os carrinhos, beleza? Então, se no tempo inicial estava 3, o outro vai estar 6. Mais um segundo, vai estar o quê? 6. No outro vai estar mais 3, vai estar quanto? 9. E assim vai, tá certo? Significa o quê? Que a cada segundo ele está aumentando a velocidade. Fechadinho? Outro exemplozinho aqui, pessoal. Se tu tem aí um veículo que ele parte do repouso e ao final de 5 segundos sua velocidade é de 25 metros por segundo, qual é a aceleração escalar adquirida pelo veículo nesse intervalo de tempo? Bora lá fazer no quadro? Vou desenhar ali com vocês e fazer no nosso quadro, ó. Então, tu tá aqui, certo? Tu pode fazer um desenho igual você viu o do anterior, tá? Vamos pegar a canetinha aqui. Vou pegar a canetinha azul, blue, tá certo? Vou fazer uma trajetória aqui bonitinha. A setinha indica para onde cresce, né, pessoal? Então, aqui ele parte do repouso. O que significa partir do repouso, jovem? Repouso é o quê? Parado. Então, se ele parte do repouso, inicialmente a velocidade inicial é o quê? Zero, é zero, tá certo? E o tempo ele vai começar a marcar, então o tempo inicial também é zero, tá? Aqui, pessoal, depois de 5 segundos, então ele marcou aqui, esperou passar 5 segundos no relógio dele, então vai ser o tempo final, que é o tempo que ele considera aqui. A velocidade não é mais zero, era quanto já? 25 metros por segundo. Qual é a aceleração escalar adquirida pelo veículo nesse intervalo de tempo? Pessoal, a aceleração, o que eu vou precisar? Da variação da velocidade pela variação do tempo. O que é a variação da velocidade? É o valor final menos o valor inicial da velocidade, o tempo final e o tempo inicial. Pronto, é disso que eu vou precisar. Fiz aqui no desenho, substituir as grandezas. Próximo passo que eu tenho que ver, claro, né? É se as unidades estão padrão. Vamos ver. Velocidade está em metros por segundo, o tempo está em segundos. Beleza, se não tiver, seria transformar. Agora sim, jovens, é só calcular. Deixa eu pegar a borracha aqui para a gente poder calcular, beleza? Então aqui, ó, está sendo calculado, tá aí. É só substituir, então vai ficar 25 menos 0 e 5 menos 0, certo? Tá aí, ó, substituído a velocidade e o tempo. Tchau, zero, certo? Então aqui, ó, opa, deixa eu colocar aqui em cima. Aqui saiu só o nosso quadro aqui, pronto, certinho? Nesse caso, a gente vai ter o que, então? 5 metros por segundo ao quadrado, tá, pessoal? 5 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso aqui é o que? Positiva. Por quê? Porque a velocidade final é maior que a velocidade inicial, logo ele está acelerando, fechado? Então, ó, preste atenção no sinal dado a aceleração. Quando o movimento é acelerado, sua aceleração terá o quê? Módulo positivo. Enquanto em movimento retardado, a aceleração vai ter o quê?
negativa, porque está o quê? Retardando. É quando você vê alguma coisa, você tem que pisar no freio. Você está retardando o movimento do veículo, ou seja, você está diminuindo a sua velocidade até ele parar, tá? Então, toda vez que você reduz a velocidade, tu tem aí um movimento retardado, você está retardando o movimento ou um movimento desacelerado, tá? Que é o contrário do movimento acelerado, fechado? Assim, o movimento em que há o aumento da velocidade é chamado de acelerado, enquanto o movimento no qual ocorre a diminuição da velocidade é chamado de retardado, tá? Exemplos, pessoal, de movimentos que são ditos acelerados, ó. Quando o carro, olha aí, ele partiu do repouso, partiu, olha só, aumento de velocidade, beleza? Então, o aumento de velocidade, ele relaciona os movimentos que são acelerados. Por quê? Porque a velocidade está aumentando com o passar do tempo. Ó, nesse caso aqui, por exemplo, a velocidade está em 36 km por hora. Passou um tempinho aqui, ó. O que aconteceu com o velocímetro? Ah, ele já foi aproximadamente ali 61 km por hora. Isso indica o quê? Se a velocidade aumentou com o tempo. Se eu for calcular essa aceleração aqui, ó, 61 menos 36, vai dar um valor positivo. Dividido pelo tempo, que sempre é positivo, a gente vai ter uma aceleração maior que zero, certo? Que indica aumento de velocidade, movimento acelerado. Outros exemplos, pessoal. O corredor aqui, certo? O atleta Usain Bolt, corrida de 100 metros rasos, né? O que ele tem que fazer, pessoal, para ganhar? Ele tem que aumentar a velocidade, concordam comigo? Se ele não aumentar a velocidade dele, ele não vai ganhar, né? Ou seja, a aceleração dele tem que ser maior que a dos outros concorrentes, belezinha? Ó, vamos fazer um comparativo aqui de aceleração? Um exemplo. Se você deixa qualquer objeto cair da sua mão, ou se você está perto aí de um local mais alto, né? E você deixa cair algum objeto, ou joga uma bolinha de papel, por exemplo, né? O que vai acontecer? Quando você faz isso, a aceleração de queda dos corpos, aproximadamente em 9,8 metros por segundo ao quadrado, que a gente fala aqui, é a aceleração da gravidade. Então, se você joga qualquer objeto cai da sua mão, ele acelera rumo à superfície da Terra a uma razão de 9,8 metros por segundo a cada segundo. Essa é a aceleração dos corpos em queda livre, tá certo? Então, pessoal, numa queda de apenas 3 segundos, um corpo atinge o solo a velocidade de 30 metros por segundo. Isso equivale a 108 km por hora. É por isso que o impacto geralmente no solo, né? É grande, tá certo? Porque o que acontece com o passar do tempo, a velocidade aumenta devido à aceleração da queda livre e uma força que a gente vai estudar que puxa esse objeto para baixo, ok? Ó, tô fazendo um comparativo. Essa aqui é a aceleração da gravidade, beleza? O corpo acelera aproximadamente 9,8 metros por segundo a cada segundo de movimento. Então, em 3 segundos, se ele parte do repouso, consegue atingir mais ou menos aí 30 metros por segundo, que é 108. Continuando, olha só, ali ó, só para a gente ver. Aqui é desprezando a resistência do ar, tá, pessoal? Um elefantezinho e uma formiga, uma pulga, né? Alguma coisa aí, tá? Caindo em queda livre. A aceleração desses dois corpos é essa daqui, ok? Entendido isso? Só para a gente fazer um comparativo. E lá, pessoal, do Usain Bolt, deixa eu voltar aqui rapidinho. O que acontece? Aqui é 100 metros rasos, certo? Geralmente 100 metros rasos, a aproximação aqui, ó, dele é 10 metros por segundo ao quadrado da aceleração, tá certo? Isso indica o quê? Que ele corre aí na horizontal, né, gente? Os 100 metros rasos, quase com o mesmo valor de aceleração da queda livre, né? Então é bem rápido, tá? Curiosidade. Em 2 segundos, a velocidade do guepardo, né, que é um animal da natureza aí, varia de 0 a 72 km por hora. Isso corresponde a uma aceleração, gente, média de 36 km por hora a cada segundo, ou 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, o guepardo, né, que é um animal
veloz aí na natureza, ó, ele consegue atingir, ó, em 2 segundos de 0 a 72 km por hora. Então ele é um bom caçador, tá certo? Isso no mundo animal. No mundo dos carros, né, uma Ferrari, por exemplo, aí, faz de 0 a 100 km por hora em 3,6 segundos, correspondendo a uma aceleração de média de quanto? De 7,7 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Né, o Guepardo acelera mais que uma Ferrari, né, gente? Se a gente for ver aqui, ó. Então devia ser Guepardo de potência, né? Belezinha, ó. Outra aqui também, ó. Apenas 2 homens já aceleraram até o limite, que é 43,9 km por hora. Um deles foi o americano Maurice Greene, né? Sustentando a velocidade máxima por 10 metros em 1999, numa prova de 100 metros rasos disputado em Roma, tá certo? O jamaicano, a gente falou dele, o Usain Bolt aí na Olimpíada de 2008, lá em Pequim, ele igualou a velocidade, mas foi além. Ele pulverizou o recorde mundial, sustentando aí os 43,9 km por hora por 30 metros. Quase o terço da prova. Para um ser humano, gente, vamos dizer assim, é bem duro, tá? Você conseguir manter isso daí tem que fazer um esforço danado, tá? Para isso acontecer, o Usain Bolt precisou de 21 passos para atingir o limite de 43,9 km por hora. Acredita? Ou seja, para ele sair do repouso até atingir essa velocidade foi 21 passos. Ele arrancou em penúltimo, reagindo ao sinal de largada depois de 0,165 segundos. Isso numa corrida de 100 metros rasos faz muita diferença, ok? Mas o tempo de reação representa apenas 1% da prova, tá bom? Então fez uma diferençazinha, mas como ele tem técnica, né, ele é rápido, ele conseguiu aí superar, tá certo? E aqui, pessoal, estudos sugerem que com o vento a favor, sem relaxar no final, Bolt teria 14 centímetros mais veloz, aumentando a distância para, né, dos rivais em 1,30 m. Isso numa corrida faz diferença, tá certo? Outros recordistas, para a gente falando em nível de aceleração, em 7 de agosto lá de 2005, Gleitin marcou o tempo de 9,88 segundos nos 100 metros rasos para ganhar aí o campeonato mundial de Helsinki, tá certo? E em 2017, ó, vamos aí atualizando, ok? Em 2017, aí no campeonato mundial de atletismo, né, gente, em Londres, o Gleitin lá finalmente derrotou o Usain Bolt, né? É a nova geração chegando, né? Então vai aí pegando mais pódios e tudo mais, conquistando o ouro e o título de campeão mundial dos 100 metros rasos pela segunda vez, né? 12 anos depois de Helsinki, com a marca aqui de quanto? 9,982, né? 9,92 segundos, tá, pessoal? Então aqui, ó, a gente pode ver também com o passar do tempo, né, tecnologia dos calçados e tudo mais, das roupas, né, a gente pode ver ó, que a taxa de aceleração dos corredores está aumentando, né, vamos colocar dessa forma. Como é que eu sei que essa taxa está aumentando? Por causa da variação de intervalo, certo? Naquele curto intervalo de tempo, belezinha? Então aí está aumentando, ok? Bom, a gente estava vendo a diferença do movimento retilíneo uniforme, certo? O movimento retilíneo uniforme nós vimos, movimento uniformemente variado e o movimento acelerado. Qual foi a diferença que eu passei para vocês, pessoal? A diferença que a gente viu foi o seguinte, ok? Suponha que estejamos aí observando o velocímetro de um carro em movimento retilíneo, em intervalos de tempo sucessivos de 1 segundo, e que obtivemos os seguintes resultados aí. Olha só, eu vou colocar os resultados na tela para vocês. Primeira, segunda, terceira e quarta observação. Pessoal, observa bem essa tabela aqui, esses valores que estão na parte da tabela em azul. O que vocês conseguem ver aí, o padrão que a gente consegue observar? Ó, vamos lá. De 0 a 10 foi quanto? 10. De 10 a 20, 10 também. De 20 a 30, 10. Certo? Aqui após um segundo, aqui no segundo, segundo e aqui no terceiro, segundo. Isso indica o quê? Que
a cada segundo, eu tive uma variação de 10 km por hora. Ou seja, eu tive uma variação de velocidade de 10 km por hora a cada segundo. Isso indica o quê, pessoal? Como eu falei para vocês, se a cada instante de tempo do movimento, pode ser um segundo, pode ser uma hora, pode ser um minuto, nesse caso aqui nós estamos utilizando um segundo, se a cada intervalo de tempo eu tiver a mesma variação de velocidade, tá vendo? Ele começou saindo do repouso, 10, 20, 30 km por hora. Isso indica o quê? Que eu tenho um movimento que ele é um movimento aí variado, porque eu tive uma variação de velocidade, logo eu vou ter uma aceleração, mas ele é um movimento retilíneo, uniformemente variado, porque a variação de velocidade são em taxas iguais, certo? A cada intervalo de tempo considerado. Logo, a aceleração aqui vai ser constante. Belezinha, pessoal? Fechado? Aceleraçãozinha aí constante, tá? Essa é a nossa diferença. No entanto, olha aqui, ó, poderíamos fazer outras observações do velocímetro e poderíamos obter os seguintes valores. Ó, vamos ver aqui, ó, 40, 30, 20 e 10. Vamos lá, vamos ver aqui, de 40 para 30, 10. De 30 para 20, 10. D aqui, ó, 20 para 10, 10 também, certo? Logo, o que está acontecendo aqui? A mesma coisa, professora, após cada segundo eu tive uma variação de velocidade de 10 km por hora. Mas, diferente da primeira tabela, o que está acontecendo aqui, na nossa primeira tabela, a velocidade está o quê, pessoal? Aumentando com o passar do tempo, certo? Ela está aumentando. A aceleração aqui vai ser maior que 0. E aqui, o que vai acontecendo aqui no nosso segundo movimento aqui, na nossa segunda tabela, ela está diminuindo a uma taxa de 10 km por hora a cada segundo. Logo, o que vai acontecer aqui, ó? A tua aceleração, ela vai ser menor que 0. Movimento desacelerado, certo? Então, a velocidade está diminuindo 10 km por hora a cada segundo de movimento, fechado? E aqui também, como essa taxa de diminuição de velocidade, que também é uma variação, né, gente? É a mesma, eu também tenho um movimento retilíneo uniformemente variado. Belezinha? Fechado? Portanto, a variação da velocidade em cada segundo permanece constante. Isso é, a aceleração do movimento é constante. Belezinha? Ok? E olha só, um movimento como este, com aceleração constante, como eu falei para vocês, é um movimento retilíneo uniformemente variado, ou MRUV, ou se vocês verem por aí também escrito MOVE, também é movimento uniformemente variado. Belezinha, pessoal? Ok? Assim, meu jovem, quando o movimento for uniformemente variado, a aceleração terá sempre o mesmo módulo, certo? É só a gente lembrar lá no movimento uniforme, quando a velocidade era o quê? Vem aqui comigo. Quando a velocidade era igual, né, gente? Logo era um movimento uniforme. Aqui ela está o quê? Variando, beleza? Se ela está variando, isso vai indicar, ok? Que é um movimento variado e nesse caso, como essa aceleração ela é constante, por causa da taxa de velocidade, a gente tem aí um movimento que é dito uniformemente variado. Fechadinho, ok? E aí a gente viu alguns exemplos, tá? Belezinha, pessoal? E aqui, ó, vamos lá pro quadro rapidinho para a gente ver a dica? E aqui, pessoal, a gente tem o seguinte, tá aí, ó, dica. Para facilitar o estudo do movimento variado, vamos considerar o quê? Vamos considerar aí a velocidade sempre com valor positivo, isto é, vamos considerar o sentido no qual o corpo está se movendo como sendo sentido positivo, porque se ele se mover o contrário disso, a gente já sabe que é negativo, né? Então fica mais fácil aqui, tá? Dessa forma a gente pode concluir né? Eu vou concluir aqui junto com vocês, ó, vem aqui comigo, vamos concluir aí junto. Pessoal,
Desta forma, se o valor da velocidade estiver aumentando, como eu falei para vocês, certo? A gente vai ter o quê? Que o valor da última velocidade menos o da primeira velocidade vai dar um valor positivo, movimento acelerado, certo? Segundo caso, então, nesse caso aqui, como eu falei para vocês, vai ser positivo, tá? Sendo positivo aí, ó, movimento acelerado. E se for o contrário disso, ou seja, a velocidade diminuindo, movimento desacelerado, está retardando o movimento, tá? Importante, pessoal, a gente lembrar também do seguinte aí, ó, o movimento acelerado, a velocidade aumenta, tá certo? A velocidade aumenta. Professora, e se a velocidade começar com um sinal negativo? Tipo, ela for lá de -2, -1, aí repouso, 1, 2, o que vai acontecer, pessoal? Você faz a trajetória, se matematicamente esse valor estiver aumentando, ele for lá do negativo para o positivo, certo? Tu tem a velocidade aumentando. Se a velocidade está aumentando, movimento acelerado, beleza? Não importando o sinal. O que importa é que quando você fizer a variação de velocidade, tu vai ver que ela está aumentando, belezinha? Ou seja, se a velocidade está aumentando, a aceleração vai ser positiva, movimento acelerado, tá? A gente também tem o outro caso. Se você tem uma aceleração menor que zero e uma velocidade menor que zero, ou seja, as duas com sinal negativo no resultado, aí tu pode também falar que o movimento é acelerado, tá? Belezinha? Segundo, pessoal, se o valor da velocidade estiver diminuindo, como eu falei para vocês, com o passar do tempo, o valor da última velocidade é menor que o da primeira, tá? Então, tu vai ter uma variação de velocidade negativa. Dessa forma aí, a gente vai ter o quê? Que o movimento ele é retardado ou movimento desacelerado, tá? E nesse caso, quando lá a gente tem movimento acelerado, tanto a aceleração quanto a variação de velocidade é a variação, tá certo? Que é a velocidade final menos a inicial. Quando a variação de velocidade e o resultado da aceleração tiverem o mesmo sinal, ou dois positivos ou dois negativos, a gente vai ter o quê? Movimento acelerado, tá bom? E, pessoal, quando tiver, então, sinais contrários, movimento retardado, tá certo? O que vai ser os sinais contrários aí, então? Vai ser o quê, ó? A velocidade diminuindo, tá? Velocidade diminuindo, o que vai acontecer? Se, por exemplo, a aceleração for maior que zero e a velocidade for menor que zero, tem possibilidade? Tem. Quando eu falei para vocês que a velocidade tem dois valores negativos, se você fizer a variação, vai continuar tendo um valor negativo aí, né, pessoal? Então, se a aceleração for maior que zero e a velocidade for menor que zero, ou se a aceleração for menor que zero e a velocidade maior, nesse caso, aí a gente vai ter o quê? Sinais opostos, movimento retardado. Fechadinho? Ó, vou pegar um exemplozinho aqui para a gente fazer. Um carro de corrida é acelerado de forma que sua velocidade em função do tempo é dado conforme a tabela aí. Ó o que nós vamos ver na tabela. A gente está marcando os instantes de 3, 6 e 9 segundos, tá aqui o tempo e um S como unidade, então é segundos, né? Velocidade, no instante 3 é 20 metros por segundo, no instante 6 é 40 metros por segundo e no instante de 9 é 60 metros por segundo. Determine o valor da aceleração média nesse caso. Pessoal, vamos lá no quadro para a gente aumentar o cálculo, fica mais fácil a gente fazer, né? Para encontrar a aceleração, eu preciso apenas o quê? Da variação de velocidade e do tempo. Então, pessoal, você pode escolher aí na sua tabela os valores primeiro e último valor, tá? Então, tu pode dizer que a primeira velocidade que você quer considerar é no instante de 3, então aqui, ó, aqui vai ser o T0 ou T1 e aqui vai ser o V1. Aqui vai ser, ó, o 2 e aqui vai ser, opa, o 2, tá certo? Ou velocidade final, velocidade inicial, tá? Pegou os primeiros e os últimos, substituiu? Professora, poderia pegar o primeiro e o segundo também, tá, pessoal? Porque a gente pode ver aqui, ó, que a cada 3 segundos a gente está tendo aqui, ó, foi de 20 para 40, 20, de 40 para 60, 20 também,
certo? Então, você pode ver que ele é um movimento uniformemente variado. Substituindo aqui, o que vai acontecer, ó? Fica 40 dividido para 6, certo? Dividindo aí, fica 6,66 metros por segundo ao quadrado. E esse é o valor da nossa aceleração média desse carro. Ou seja, em média, ele acelera, né, gente? 6,66 metros por segundo a cada segundo de movimento. Fechado? Esse resultado aí, então, significa que a velocidade do corpo, como eu falei para vocês, aumentou 6,66 metros por segundo em cada segundo, tá? Então, ela aumentou. Belezinha, pessoal? Ó, só pra gente ver, 6,66 metros por segundo a cada segundo pode ser escrito assim, tá? Mas aí, S vezes S fica S quadrado, beleza? Que fica 6,66 metros por segundo ao quadrado. Que movimento é esse? O ΔV, a gente viu que é maior que zero. A aceleração, nós vimos que é maior que zero. Sinais iguais, então nós temos um movimento dito acelerado. Fechado? Ó, vamos ver esse outro exemplo aqui, ó, tabelinha. No entanto, se a velocidade no velocímetro diminuir conforme os seguintes valores, ó, lá no tempo inicial de 0 segundo, ele já estava, a gente começou a ver aqui, vou chamar de V2, ou velocidade 1, na verdade, né, gente, que é a primeira, tá? Peraí. Pronto. Ele estava aqui no instante de 0 com 40. Lá, quando ele estava aqui no último instante, eu vou chamar do segundo aqui, ela já tinha caído para quanto? Para 10. Nesse caso, qual vai ser a aceleração do veículo? Vamos ver? Ó, vamos resolver aqui. Tá aí a observação. Como é que a gente faz? Variação de velocidade por variação de tempo. Tá aqui, ó, tempo final, velocidade final. Tempo inicial, velocidade inicial, é só a gente substituir. Então, nós podemos facilmente perceber aqui que vai ficar um valor menor menos um valor maior. E a gente sabe que um valor menor menos um valor maior vai dar um valor negativo. O tempo não, né, gente? O tempo sempre vai ser positivo. Belezinha, jovem? Tempo sempre positivo, tá? Se eu dividir menos 30 por 3, nós vamos ter quanto aqui? Menos 10 metros por segundo ao quadrado. Que movimento é esse? Vamos ver. A nossa, olha só, a gente tem aqui, ó, aceleração negativa. A velocidade está diminuindo com o passar do tempo. Movimento retardado. Belezinha, pessoal? Ok? Beleza? Então, aí a gente fez uns cálculozinhos, tá? E aqui, ó, não esqueçam que para a gente fazer o cálculo, vem aqui comigo, ali, ó, pela tabela a gente pode até dar uma olhadinha. Ó, ele foi de 10, diminuiu de 10 em 10, certo? Lá no outro aumentou de 10 em 10. Então, se você já bateu o olho às vezes numa tabela ou no gráfico, já dá para você ver se essa velocidade ela está variando em tempos iguais ou não. Se ela estiver variando em tempos iguais, como vocês viram ali, no mesmo valor de velocidade, a gente já vai encontrar uma velocidade dita constante, que é um movimento uniformemente acelerado. Ali, para fazer o cálculo, eu peguei o primeiro e último valor, mas você poderia ter pego um valor do meio, tá? Da mesma maneira que a gente constrói funções horárias lá no movimento uniforme, aqui também nas próximas aulas a gente também vai construir funções que elas vão me falar, por exemplo, qual é a velocidade em intervalo de tempos que eu não tenho nessa tabela. Tá bom, pessoal? Mas aí para calcular, inicialmente falando, a nossa aceleração, é só você pegar a variação de velocidade pela variação de tempo. Fechou, pessoal? Bom, daqui a pouco eu volto com vocês. Tchau, tchau.